Olá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre ações. Ah, esse ponto é um tópico bem interessante, gosto bastante do assunto, porque eu acredito que todo mundo deve ter um percentual em ações. Cada um o seu percentual. Tem gente que vai ser mais arrojado, vai querer investir 70, 80, 90% do patrimônio em ações. Tem gente que vai preferir, de repente, só 5% do patrimônio. Tem gente que vai preferir zero. Não existe errado com o dinheiro de vocês, né? Cada um decide o que vai ser melhor para você. O interessante é que quando você investe em ações, você faz parte de algum negócio. E esse negócio, quando ele prospera, você prospera junto. Então eu vou começar falando sobre um tópico de maneira bem simplificada, porque como a ideia aqui do curso é ser um curso para iniciantes, então esse tópico eu vou simplificar, que são os BDRs, Brazilian Depositary Receipt. Esses recibos de depósito, eles são o equivalente a ações. É comum, por exemplo, a gente ter ações fora do Brasil, por exemplo, Facebook, Apple, e eu gostaria de ser sócio dessas empresas, Facebook, Apple. Como é que eu faço para fazer isso? São dois caminhos, ou eu abro uma conta no exterior, ou eu utilizo um BDR. Tá? O BDR, assim como a imagem está mostrando para vocês aqui, a ação existe lá no exterior, existe uma instituição depositária no Brasil, que normalmente são os nossos bancos, né? Itaú, Bradesco, Banco do Brasil. E existe um recibo que é o BDR. Então você compra o recibo que representa exatamente uma ação, ou mais de uma ação, né? Uma fração de uma ação, lá fora nos Estados Unidos, por exemplo. Não necessariamente somente Estados Unidos. Poderíamos comprar BDR do Alibaba lá da China, por exemplo, né? Então, essa é uma forma de ser sócio de uma empresa que não está listada no Brasil, que não está na Bolsa de Valores brasileira. Simplificando desta forma. Agora, o que significam ações? Imagina que você tem uma empresa, ou que o seu vizinho tem uma empresa, uma sorveteria, e ele gostaria de ter um sócio para poder botar um capital e fazer essa empresa crescer. E ele te convida, vem participar aqui da minha sorveteria, entra com 50 mil reais e eu te vendo 20% da minha empresa. Aí você se pergunta, é um bom negócio? Não é um bom negócio? Vale a pena pegar 50 mil para comprar 20% dessa empresa? 50 mil vale os 20%? Será que essa empresa está endividada ou não está endividada? Será que essa sorveteria está dando lucro? Será que o lugar que ela está não é um lugar que vai piorar daqui a um tempo, tá? Nascendo uma região complicada em volta? São perguntas que você pode se fazer, mas fica mais fácil de visualizar porque é ali no seu bairro, aquela sorveteria que você conhece. Quando a gente fala de grandes empresas, o que é comum no Brasil, Petrobras e Vale, Banco do Brasil, você consegue visualizar ela em todo o país. Entretanto, você não consegue ter uma noção muito boa de todos os detalhes. E aí é que entra a Bolsa de Valores. Eles disponibilizam todas as ações da empresa de forma que elas podem ser negociadas por pessoas comuns, assim como eu e você. E dessa forma, uma pessoa com pouco dinheiro pode comprar uma ação de uma determinada empresa. Você pode ser sócio aí do Banco do Brasil, por exemplo, por R$ 30, mais ou menos. Aí você comprou uma ação dessa empresa, você se torna sócio. Claro que o percentual que você vai ter dessa empresa é muito baixo, mas você é sócio do banco, por exemplo. Então, quando uma empresa resolve ir para a bolsa de valores, a gente chama de IPO, né? IPO em português, né? Que é uma oferta pública inicial. Eles definem valores, a quantidade de ações que vai para o mercado, o que vai ser feito com aquele dinheiro, e aí eles anunciam uma data, um evento que vai ser essa oferta pública inicial. Quando você compra ações nessa oferta pública, o dinheiro vai para dentro da companhia e aí eles vão definir o que vai ser feito. Depois disso, existe o mercado secundário, que é aquela pessoa que comprou no IPO vendendo para outras pessoas e assim todos os dias alguém vendendo para alguém alguma ação daquela empresa. Essa possibilidade de compra e venda é regulada pela CVM, né, que é o órgão que controla o mercado de valores no Brasil, e no Brasil, nós só temos uma bolsa que é a B3. Então, todas as empresas que estão listadas no Brasil estão listadas na B3. Dessa forma, a gente pode
fazer compra e venda de ações, acessando as corretoras que estão conectadas à B3 no Brasil. Quando a empresa entra para a bolsa e disponibiliza suas ações para compra, existem alguns tipos de ações. Os mais comuns são as com final 3, 4 e 11. Ação ordinária com final 3, ação preferencial com final 4 e ação unit com final 11. Existem outras, mas as mais comuns são essas três. O que é a ordinária? A ordinária é aquela que você tem direito a voto. Então, a quantidade de ações que você tem representa o tamanho do voto que você pode dar dentro da empresa nas decisões que ela vai tomar. As preferenciais, elas não têm direito a voto, mas você tem preferência na hora de receber os dividendos. Que eu vou explicar no próximo slide. E as units normalmente são um pacote de ações. Esse pacote de ações é 2 preferencial, 1 ordinária, 5 preferencial, 3 ordinária. Cada empresa tem um pacote diferente. Nessa ideia, a empresa disponibiliza ações a serem negociadas no mercado. E existe uma coisa chamada segmento de listagem. O que é o segmento de listagem? Existe o nível 2, nível 1, novo mercado e alguns outros. O segmento de listagem é o quanto essa ação, essa empresa está sendo mais ou menos boa para o acionista. Talvez o termo não seja esse, mas uma empresa do novo mercado, ela cuida mais dos acionistas menores, né, do que uma empresa de nível 2. Entretanto, para nós, pequenos investidores, que não vão comprar 1% das empresas, isso tem pouco significado. Tá? A única coisa que talvez fosse interessante dar uma acompanhada é que o tag along. O que significa o tag along? Imagina que existe uma grande empresa e essa empresa vai fazer uma venda das suas ações. Uma outra empresa resolve comprar aquela empresa menor. E essa outra empresa chega e oferece R$ 35 por ação. As ações estão sendo negociadas no mercado a R$ 30, por exemplo, né? Então eles oferecem 35 e vão fazer uma compra de toda a companhia. Quem tem tag along? Os menores investidores têm direito a receber, se não 100%, 80%, daquilo que está sendo oferecido também. Então, quando a gente olha o tag along de 100%, significa que o que foi oferecido para os grandes vai ter que ser oferecido para os pequenos, por regra. Tag along de 80%. 80% do que foi oferecido para os grandes investidores vai ser oferecido para o pequeno investidor também. Em geral, uma empresa que é do novo mercado, ela é melhor para o pequeno investidor porque o tag along é 100% e ela só tem um tipo de ação. Uma empresa do novo mercado, ela só tem ação ordinária, com final 3. Você não existe ação 4 ou 11. Já uma empresa do nível 2 pode ter a ação 3, ação 4 e ação 11. Né? Então pode ter a ação ordinária, preferencial ou unit. Isso cria uma certa confusão inicial, né, nessa compreensão. Mas, em resumo, o que a gente precisa compreender? Depois que a empresa faz a oferta pública, que ela entra no mercado, as ações são negociadas. E você é mais protegido como acionista minoritário, pessoa que tem pouca ação, se ela for do novo mercado e se o tag along for 100%. Então, porque se acontecer alguma coisa de venda da companhia, por exemplo, você vai estar junto na conta, né, vai ser beneficiado por essa venda. Não é uma coisa que acontece corriqueiramente, não é uma coisa muito comum. Pegando um exemplo aqui do site Fundamentei, eu peguei essa empresa aqui, que é uma empresa de energia elétrica, chamada Taesa. Ela é uma empresa de transmissão. Na parte de energia elétrica existem 3 grandes partes, né? As geradoras, que estão lá ligadas nas usinas, hidroelétrica, eólica, a carvão, né? As usinas onde gera. E existe a transmissão, que são aquelas grandes redes que a gente encontra na estrada quando está viajando. E existe a distribuição, que fica na cidade distribuindo para as casas. A Taesa, ela fica no meio do caminho, ela fica na transmissão. A gente pode observar nesse slide que ela é do segmento de listagem nível 2, ela tem ações TAE 3, TAE 4 e TAE 11, sendo que a 11, que é a Unit, ela é composta por uma TAE 3 mais 2 TAE 4.
Tecnicamente, quando você compra uma unit, você compra 3 ações diferentes. Podemos observar nesse slide que ela tem tag along de 100%, então, se alguém vier a comprar essa companhia, de maneira geral, comprando ela por completo, você vai receber o mesmo valor que for ofertado para os grandes acionistas, né? Porque o tag along é 100%, tanto na ON, quanto na PN, quanto na Unity, né? Na 3, na 4 ou na 11, você está dentro da brincadeira também. Então, se isso vier a acontecer, você vai receber essa informação também. Nesse site ele também mostra quais são os sócios majoritários da companhia, né? Quem tem mais percentual, quem no final das contas comanda o negócio, né? No próximo slide eu também vou falar de free float. O que é free float? Free float é a quantidade de ações que está disponível em circulação sendo negociada. Ou seja, a quantidade de ações que não está na mão dos grandes. Porque os grandes, em geral, não fazem compras e vendas de pequenas quantidades de ações. Quem faz isso somos nós, o pequeno investidor, né? Você vai lá e compra 100 ações, outro vai lá e compra 200, outro vai lá e compra 50, outro vai lá e compra 15 ações dessa companhia, por exemplo, e essa negociação acontece todos os dias. No caso das ações da Taesa, o free float na ON, na final 3, é 37%. Então quer dizer que 63% geralmente não é negociado, está na mão dos grandes e eles não negociam. A PN, 93% é negociado, então quase tudo está no mercado. E a Unity, 61%. Tecnicamente porque a Unity nada mais é do que uma ON e duas PN, conforme essa imagem aqui. Tá? Então, para compreender, uma empresa entra no mercado, tá? Disponibiliza suas ações, faz a primeira venda e recebe o dinheiro, e depois as pessoas podem vender entre si aquele pedaço que elas compraram, comprar mais pedaços, ir aumentando o percentual na companhia, vender, aproveitar uma alta ou uma queda, fazer compras e vendas. Em geral, você pode escolher se você vai ficar comprando e vendendo no curto prazo, um mês, 2 meses, uma semana, ou no mesmo dia, ou se você vai comprar a companhia pensando em ser sócio dela, né? Isso é um tópico importante, por quê? Porque se você pensa em ser sócio da companhia, importa muito quais são os planos dela para o futuro, se essa companhia é boa, se não é, é, se o mercado continua existindo, né? Por exemplo, não adianta nada comprar uma companhia que fabrica filme de máquina fotográfica, porque hoje você não vai vender filme de máquina fotográfica para mais ninguém, certo? Então, é importante dar uma olhada no mercado, entender. Já se você pensa em comprar e vender no curto prazo, em uma semana, um mês, 15 dias, 2 dias, um dia só, então a companhia em si não importa muito. O que importa mesmo é pagar um preço baixo hoje para tentar vender mais caro amanhã, ou depois de amanhã, daqui 5 dias. A gente chama de trade, quem fica comprando e vendendo no curto prazo, e hold, né, ou investidor, quem compra e pensa na companhia como uma coisa para segurar 10, 20, 30 anos. Alguns termos que são importantes também. Liquidez. Liquidez é o seguinte: quanto das ações são negociadas por um determinado período de tempo? Exemplo, um dia. Se você tem uma empresa que negocia 10 mil por dia, né, 10 mil reais por dia, o que isso significa? Significa que se você tiver um valor acima disso, você não vai conseguir vender no mesmo dia. Ou se você vender, você provavelmente vai subir ou descer os preços das ações muito rápido. Então, quando você vai comprar uma ação, você tem que olhar para a liquidez dela. Quanto que ela negocia por dia ou por mês, por exemplo, né? Porque se você tem mais dinheiro do que ela negocia naquele período que você quer, você vai ter dificuldade de comprar e dificuldade de vender, né? Tá, eu tenho 100 mil reais, mas a ação negocia somente 10 por dia. Se eu quiser comprar 10 por dia, eu vou estar comprando tudo que é negociado naquele dia, né? Então, isso não é uma coisa tão comum, né? Valores tão baixos nesse exemplo, né? As ações negociam lá 200, 300, 500 milhões por dia, né? São negócios muito maiores do que isso, né? 1, 2, 3 milhões. Então, basta olhar para a liquidez e você dizer, bom,
Se a empresa negocia mais de 500 mil reais por dia, já tá bom, porque eu não vou ter 500 mil reais para negociar num dia só. Free float, eu comentei anteriormente, né? Então, a parte da empresa que fica em circulação, as pessoas ficam comprando e vendendo entre si. Relatório anual, trimestral. Toda companhia que é regulada pela CVM, que está na Bolsa de Valores, ela tem que disponibilizar um relatório. Esse relatório tem que ser auditado por uma companhia reconhecida, então é muito bem regulado isso. E esses relatórios acontecem a cada trimestre, né, no final de cada trimestre, e também no final do ano. Então, aqui é o tópico que a gente vai pegar como investidor, né, que é a ideia desse curso, e olhar para o relatório e compreender como que ele funciona. Que informações que vem no relatório, se a empresa está indo bem, está indo mal, quais são os planos dela para o futuro, isso é exibido nos relatórios. Desdobramento e grupamento. O que, que isso significa? Desdobramento é o seguinte: quando você foi lá, você comprou uma ação da empresa por R$ 50. Ela anuncia que vai haver um desdobramento. O que, que isso significa? Ela vai transformar as ações de R$ 50 em R$ 10. Você não vai perder dinheiro. Por quê? Porque você tinha uma ação a R$ 50, eles fazem o desdobramento, você passa a ter 5 ações de R$ 10, por exemplo. Certo? Então, tecnicamente não mudou em nada. A única coisa que eles ganham com isso é liquidez, né? Aumenta a quantidade de ações negociadas porque agora tem um valor menor. Em geral, quando as ações sobem muito de valor, né? Uma ação está sendo negociada a R$ 100, né? Eles fazem esses desdobramentos e aí diminui o valor da ação e fica mais fácil de ser negociada no mercado. Isso é uma prática, né? Acontece. E pode haver também o evento contrário, que é grupamento. Tá? Então, quando a ação está sendo negociada a um valor muito baixo, por exemplo, abaixo de R$ 1, menos de R$ 1 por ação, 80, 90 centavos por ação da empresa, se passar um período, se eu não estou enganado, de uns 30 dias, a CVM obriga a empresa a fazer um grupamento para aumentar o valor da ação. E aí acontece a mesma coisa, né? Você tinha X ações aí a 80 centavos e você vai ter uma ação a R$ 8, por exemplo. Nesse exemplo que eu botei na tela, né? Se você tinha 5 ações de 10, passa a ter uma de 50. É mais comum acontecer grupamento quando a ação está passando um tempo abaixo de R$ 1. Tá? Isso é mais comum de acontecer. Então, fazendo um resumo geral, né? A empresa entra, ela tem tipos de ações diferentes, existem segmentos de mercado onde novo mercado é melhor para o pequeno acionista do que nível 2, mas é muito pouca diferença para nós com pouco dinheiro comprado. Existem free float, que é o que está liberado no mercado para ser negociado, a liquidez, a quantidade de dinheiro que é negociada por um determinado tempo, exemplo, liquidez diária. Né? Existe desdobramento e grupamento, que é fatiar as ações ou agrupar elas. Desdobramento e grupamento não aumentam nem diminuem em nada o seu dinheiro. E existem também alguns outros tópicos, e esses aqui são até mais interessantes. Bonificação ou recompra, né? E recompra, né? São coisas diferentes. Bonificação. A companhia, digamos que você tenha 100 ações dessa companhia e ela custa, ou ela vale, R$ 15. Então quer dizer que você tem R$ 1.500 aplicados nessa companhia. Ela resolve fazer uma bonificação de 20%. Você passa a ter 120 ações a R$ 12,50, os mesmos R$ 1.500. Aí você vai dizer, poxa, mas isso não melhorou em nada a minha vida. Verdade, o valor financeiro no primeiro momento não modifica. Entretanto, conforme a companhia vai fazendo bonificações, você aumenta a sua quantidade de ações daquela companhia. E a quantidade de ações é o que determina o tamanho que você é sócio na companhia, não o valor, certo? Então, quando ela faz uma bonificação que aumenta, por exemplo, 20%, percentualmente você continua igual naquele momento. Entretanto, algumas ações posteriores acabam sendo beneficiadas. Por exemplo, há alguns anos, 2 ou 3 anos atrás, o Itaú anunciou uma bonificação.
Se eu não me engano, era 50%. O Itaú pagava de dividendos, que eu explico no próximo tópico, R$1,50 para cada 100 ações todos os meses. Então você tinha 100 ações do Itaú, recebia R$1,50 todos os meses. Eles anunciaram a bonificação, você ficou com mais ações e eles continuaram pagando R$1,50 para cada 100 ações. Então, sem fazer nada, você passou a ter um número maior de ações e o valor que você recebia mensalmente passou a ser maior, sem nenhuma ação e nenhum investimento. O valor financeiro das suas ações continuou o mesmo. Entretanto, o dividendo começou a ser maior. Aproveitando esse tópico, dividendos. O que é dividendo? Dividendo é os lucros distribuídos para os sócios, para os acionistas. Então, você possui uma quantidade de ações e a empresa anuncia que vai distribuir os lucros em determinada data. Ela anuncia, por exemplo, vou distribuir 50 centavos por ação. Você pega a quantidade de ações que você tem, multiplica pelos 50 centavos e vai saber quanto você vai receber naquela data. Mas quanto vale a ação? Pouco importa nesse caso. Então, a quantidade de dividendos que cai na sua conta é proporcional ao número de ações que você tem. E aí existe uma coisa que o pessoal comenta que é o dividend yield, né? Então, quanto você gastou para comprar aquelas ações ou quanto elas valem hoje sobre a quantidade de dinheiro de dividendos que vai ser distribuído. Então, quanto mais ações você tem, mais você recebe. Só que para comprar mais ações, você teve que colocar mais dinheiro na conta, né? Então essa é a lógica do dividendo, né? O dividendo por ação e o dividendo sobre o valor que você pagou, dividendo yield on cost, né? Dividendo sobre o custo, ou dividend yield, o valor que as ações valem hoje, né? Você comprou lá atrás, não sei quanto você pagou, mais ou menos do que vale hoje. Hoje elas valem um valor, e aí eles fazem a distribuição de dividendos sobre essas ações. Payout. O payout é o seguinte, imagina que a empresa tem um lucro de 1 bilhão, né? E ela resolve distribuir metade disso, 50%. Então, o payout é quanto por cento ela está distribuindo naquele período. Então, nesse último trimestre o lucro foi X e nós vamos distribuir um payout de 50%. Quando você tem um payout muito alto, né, quase todo o lucro, 70%, 80%, 90%, 100% do lucro, quer dizer que a empresa está distribuindo bastante do seu lucro. Algumas empresas distribuem 20%, 30%, 10%, 30%, 25% do seu lucro. Por quê? Porque aí elas seguram dinheiro para fazer algum tipo de investimento no período anterior. Então, às vezes, um payout alto é bom porque você recebe um valor maior, e às vezes um payout baixo também é bom, porque a empresa está fazendo investimentos e vai melhorar ainda mais esse negócio daqui 1, 2, 3 anos. Então, o payout é só para ter uma ideia, só para compreender para onde que está indo o lucro, né? Se está ficando dentro da companhia, provavelmente para reinvestimento, ou se está sendo distribuído para os sócios. Datacom e DataX. O que é isso? Quando a empresa anuncia um desses eventos, bonificação ou dividendos, ela diz o seguinte: nós vamos distribuir dividendos dia 20 de março do ano que vem. Aí, essa é a data da distribuição. Ótimo. Quem que tem direito a essa distribuição? Quem tiver as ações dia 7 de fevereiro. Então, a data com é 7 de fevereiro. Você tem que comprar as ações até o dia 7. Dia 8 de fevereiro é data X. Então, se você comprar a partir dessa data, aquela distribuição lá em março você não vai ter direito. Então, quando eles anunciam dividendos ou bonificação, eles dizem, a data com é a data tal. Quem tiver até aquela data tem direito. Depois dessa não tem mais. Então, você tem que acompanhar esse tipo de ação, né, para saber se isso se você vai receber o dividendo ou não. Tem que saber até que data que precisa comprar. Bom, aproveitando os assuntos aqui de ações, né? Existem setores e subsetores. Por exemplo, quando a gente fala do setor financeiro, por exemplo, a gente pode falar que existe setores como bancos e seguradoras, né? Subsetores, né? Ou segmentos, né? Então, você pode compreender que o setor financeiro tem bancos, seguradoras,
e outros tipos de negócio. Você pode compreender que, sei lá, consumo cíclico tem outros subsetores também. Então, isso é só para ter uma ideia das áreas que tem dentro das ações. Por exemplo, o setor de serviços tem turismo dentro, certo? Então, isso são ações que você pode compreender em relação aos setores. Participação do governo. Algumas companhias têm participação do governo, outras o governo tem uma ação mais forte. Exemplo, Petrobras. A gente sempre ouve falar de alguma ação do governo sobre o preço dos combustíveis. Outras, o governo tem participação, mas interfere menos, certo? Então, há uma interferência maior ou menor do governo, e você pode escolher, por exemplo, que quer comprar companhias que não tenham a interferência do governo de forma nenhuma, certo? E aí você decide, né? Mas isso você consegue enxergar nos sites. Indicadores. O que são os indicadores? Como essas companhias precisam disponibilizar relatórios trimestrais e anuais, eles informam, né, como estão os indicadores que mostram como a empresa está andando. Alguns segmentos têm indicadores diferentes, né? Por exemplo, índice de Basileia. Você só vai ver isso na área financeira, lá nos bancos, por exemplo, certo? Você não vai ver em outras companhias. Mas alguns indicadores são comuns, né? Quando a gente fala de preço, por exemplo, a gente vai encontrar PL, né? Preço sobre o lucro. Então, o preço da ação sobre o lucro que aquela companhia está entregando no último período, né? Então, o PL aqui que está sendo exibido nessa imagem, 4,65. Quer dizer que o preço é 4,65 vezes maior que o lucro, certo? Porque é o P dividido pelo L, né? Então, será que eu pagando 4 vezes o lucro, isso é bom ou é ruim? Aí você pode, de repente, olhar o histórico, né? Essa empresa sempre foi 7, 8 vezes o lucro, agora ele está 4 vezes o lucro, talvez seja um bom negócio naquele momento. Ou o contrário, sempre foi 1, 2, agora está 4 vezes, pode estar um pouco mais caro. Dividend yield, né? Que é a quantidade de dividendos sobre o preço daquele momento. Não é sobre o que você pagou, né? Os sites não vão mostrar o que você pagou. Mas sobre o preço daquele momento, essa companhia aqui estava distribuindo 8,89. Não se apeguem ao print aqui do momento, porque isso já é um período passado, né? Vai ter que acessar o site e olhar como é que está hoje isso. Indicadores relacionados à qualidade, né? Indicador de eficiência, por exemplo, né? Margem bruta, margem EBITDA, margem líquida, né? ROI, retorno sobre patrimônio, né? Então esses são indicadores que mostram a eficiência da empresa, né? A rentabilidade, se é uma empresa que é rentável, que dá dinheiro no final. Site de RI. Todas as empresas da bolsa são obrigadas a terem um site de RI, certo? Então você vai localizar o site de RI da empresa, pode ir direto no Google e escrever site RI empresa tal. Você vai acessar o site de RI da empresa e você consegue visualizar todas as informações de relação com o investidor. Tá? Eu vou acessar um site também para mostrar para vocês como é que funciona. Fim.